dia, meu amado irmão, minha amada irmã, graça e paz. Que o seu dia seja um dia muito, mas muito abençoado pelo Senhor, sua casa, sua família, seu emprego, em nome de Jesus. Quero compartilhar uma palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, os versículos, a partir do versículo 21, que fala sobre a história da mulher cananeia. E eu quero apenas sintetizar a história aqui, que fala de uma mãe que tem uma filha endemoniada, e ela não era judia, ela era da região sírio-fenícia. E Jesus se retirou com seus discípulos com a finalidade de descansar. E essa mulher veio atrás de Jesus, para que Jesus pudesse curar, repreender aqueles demônios, aquele demônio da filha dela. E Jesus disse para ela que, chegou um determinado momento que ele atendeu aquela mulher e disse para ela assim, olha, não é justo eu dar o pão, que eu vim para os meus discípulos, segundo as minhas ovelhas, para aqueles que não são minhas ovelhas. Ou seja, e naquele momento, aquela mulher teve uma atitude que é uma atitude que Deus não tem como, assim, se esconder diante de uma atitude dela. Deus não tem como responder, Deus não tem como ficar indiferente a uma atitude como esta. Qual foi a atitude principal dela? Foi a atitude de humilhação. Ela se humilhou a tal ponto de dizer para Jesus que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Isso com a finalidade de alcançar aquilo que ela queria alcançar. Então, o que isso nos ensina? O que Jesus, o que a palavra de Deus nos ensina? Que nós precisamos abrir mão da nossa vaidade, do nosso orgulho, para que possamos conseguir aquilo que nós tanto desejamos. O que muitas vezes torna-se obstáculo para a gente alcançar o que a gente deseja em Deus é exatamente o nosso orgulho. Isso se torna um impedimento, porque Deus não atenta para um coração orgulhoso. Deus atenta para um coração humilde, um coração quebrantado. Um coração quebrantado é um coração que reconhece a sua condição e se humilha diante daquele que tem o poder, que tem a palavra da vida, que tem a resposta para aquilo que nós queremos. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, jamais, tenha uma postura de orgulho. Deixe o seu orgulho de lado, se humilhe diante da necessidade que você precisa se humilhar, diante do Senhor, diante da palavra dele, diante de uma circunstância em que você precisa abrir mão, que você precisa renunciar a esse orgulho, essa vaidade que normalmente nós, seres humanos, temos, para que possamos alcançar. E foi isso que aconteceu com aquela mulher, aquela mãe. Jesus então olhou para ela e disse que não havia visto tamanha fé em Israel como a fé daquela mulher. A fé se associa exatamente a uma atitude de quebrantamento, porque a palavra diz que Deus não atenta para um coração soberbo, mas para um coração contrito. Amém? Que essa palavra possa lhe ajudar, de repente, a alcançar coisas que você ainda não alcançou, por causa do orgulho, por causa de um coração soberbo, por causa de uma posição, em nome de Jesus. Tá bom? Espero que você medite mais nessa palavra, leia esse texto, medite mais nesse texto, está lá em Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21, que fala sobre a história dessa mãe que estava desesperada e que tomou a atitude que todos nós sempre devemos tomar, em nome de Jesus. Tá bom? Deixa eu orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero lhe agradecer, eu quero louvá-lo, eu quero exaltá-lo, meu Deus, por esta palavra. Que o Senhor seja agora com todos aqueles que estão ouvindo a tua voz, que ouviram esta palavra. Senhor, que eles estejam sempre, ó Deus, atentos diante das circunstâncias, das necessidades, ó Pai, e terem um coração quebrantado, entendendo sempre que o Senhor é um Deus que atenta para aqueles que têm um coração quebrantado e não um coração soberbo, um coração orgulhoso, um coração vaidoso. Que assim o Senhor seja com cada um deles e que cada um deles se posicionem sempre desta forma,
para a glória do teu nome. E assim, meu Pai, muita coisa que está bloqueada na vida dessas pessoas irá se desbloquear em nome de Jesus, e a bênção do Senhor alcançará a vida deles, a casa deles e a família deles, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor. Por isso eu oro por cada um deles agora, declarando essa bênção e essa vitória em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. Um beijo no coração, um abraço e até amanhã, se Deus quiser.